Trabalhas para o nosso bem. Aleluia. Trabalhas para o nosso bem, para a tua glória. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Você pode dizer glória a Jesus? Glória. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado, diga, irmão, você é mais que vencedor. Por mais que o inimigo tente, você é mais do que vencedor. Não deixa o diabo não roubar essa certeza, essa convicção na sua vida e no teu coração, de que efetivamente você é mais do que vencedor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo a 1 Pedro. Desculpa, na carta do apóstolo... Na primeira carta do apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos ficar em pé. Nós lemos a Bíblia em pé. Depois é que vocês assentam. Vocês só sentam quando o pregador dizer assim, podem assentar. Mas a Bíblia lê-se em pé. Vamos lá. Carta do apóstolo Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. A partir do versículo 14. Todo mundo achou? Olha o que diz a Bíblia, diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência de que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo Jesus. Senhor, fale conosco, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria que você dispensasse um pouquinho da tua atenção para mim, por favor. No capítulo 3, a partir do verso 14, até o capítulo 4, verso número 19, dessa carta, desta epístola de 1 Pedro, o apóstolo fala sobre o sofrimento dos cristãos. O tema aqui subjacente é o sofrimento dos cristãos. Eu não preciso vos lembrar que o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta no ano 65 depois de Cristo, num contexto de perseguição em que muitos daqueles que haviam aceitado a Cristo Jesus, principalmente os gentios que estavam na região que ele próprio denominava como Ásia, que na verdade é a região que hoje faz parte do território geográfico, país chamado Turquia. Vejam que o evangelho havia sido transportado dali do Oriente Médio até lá para o norte da Europa, por intermédio do apóstolo Paulo. E os cristãos que haviam se convertido estavam sendo perseguidos por causa do evangelho de Cristo Jesus. Eu já falei aqui um pouquinho na escola bíblica dominical. Parece que não, mas por esse mundo afora, meus amados irmãos, há muitos cristãos sendo perseguidos. Há muitos países em que não há liberdade religiosa. Há muitos países em que não há
liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de religião. Mas o Evangelho precisa também avançar por esses lugares, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele é boa nova para a salvação de todo aquele que crê. Seja o fato de nós estarmos num país aberto, ou estarmos num país fechado, a verdade é que o Evangelho precisa ser pregado. Em consequência disso, vêm as perseguições. Então o apóstolo Pedro, a partir aqui do versículo 14 em diante, ele vem justamente falando sobre esse sofrimento. Que não é um sofrimento qualquer, porque, irmãos, na vida há várias maneiras de sofrer. Quem já viu aquele vídeo na internet? Havia um programa na internet, na Zap, chamado 1000 Maneiras de Morrer. Você já viu? 1000 formas de morrer. Não é? Há pessoas que morrem assim de maneira tola, boba, de qualquer maneira. Morreu. Há 1000 formas de sofrer. Veja, você pode sofrer por causa de alguma coisa errada que você faz. Não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Você pode sofrer, por não ter feito nada. Há quem não fez nada, mas sofre. Outro dia vi um jovem em Malange que foi preso, ficou 7 anos na cadeia por ter sido acusado de ter matado alguém. Essa pessoa desapareceu. Não sei se vocês viram na televisão. Viram, né? Alguém desapareceu no bairro, acusa uma pessoa que era inocente, não tinha nada a ver com ela, com a pessoa que desapareceu, e aquela pessoa foi presa, ficou 7 anos encarcerada, julgada e condenada. De repente no bairro aparece aquele que estavam a procurar. Já imaginou a cena? Alguém sofreu, pagou um preço sem ter feito absolutamente nada. Há quem sofre por causa da injustiça. O mundo em que nós vivemos não é um mundo justo. Não é verdade, irmãos? Há quem é tão rico, tem tanto. Há quem é tão pobre, tão miserável que não tem nada. O rico se ri do pobre por causa da sua riqueza. O pobre inveja o rico por causa da sua... Sofre por ser pobre, mas ainda sofre mais por ser invejoso, por invejar o rico por causa da sua riqueza. Não estou discutindo aqui a maneira como a pessoa teve riqueza, ou a maneira como a pessoa ficou pobre ou é pobre. Não estou falando disso. Só estou dizendo que é uma constatação observável do ponto de vista empírico na realidade em que nós vivemos. Então o mundo é assim, irmãos, o sofrimento está ali. Mas há também aqueles do qual nós, os cristãos, fazemos parte, que sofrem, que sofremos, não porque fazemos alguma coisa de errada, não porque cometemos algum crime, não, mas sofremos apenas e tão somente por causa da justiça do Evangelho, por causa da palavra do Senhor, por causa da pregação, por causa do testemunho do Evangelho. É para esses que sofrem por causa do Evangelho, da pregação da palavra, que o apóstolo Pedro está escrevendo. Note comigo, por favor, o que ele diz aqui no versículo 14. Acompanhe comigo a leitura, abra a sua Bíblia. O que ele diz aqui no versículo 14? Mas também, se padecerdes por amor à justiça. Olha só a linguagem que ele usa para denominar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ele é a justiça de Deus. Capítulo 1 do livro de Romanos. De fé em fé, como está escrito, o justo vive pela
pela fé. Então, olha, se vocês sofrem por causa da justiça, por causa do amor do Evangelho, por causa da palavra de Deus, isto é, por causa de vocês lutarem contra o pecado, lutarem contra o diabo, lutarem contra esse sistema mundano, lutarem contra as estruturas demoníacas, maquiavélicas, estruturadas, armadas lá fora. O apóstolo Pedro está dizendo: vocês são bem-aventurados. Parece maniqueísmo, mas não é. Não é, meus amados irmãos. É que o Evangelho é tão rico, tão poderoso, tão santo, tão justo, que quando alguém se encontra numa situação em que ele esteja passando por dificuldade, por sofrimento, por angústias, por qualquer outros problemas, por causa do Evangelho, isso não redunda na alma e na pessoa um sentimento de revolta, mas de regozijo. É por isso que o apóstolo diz que vós sois bem-aventurados. O que você prefere? Se você tivesse que escolher entre sofrer por causa da injustiça e sofrer por causa da justiça do Evangelho ou da palavra de Deus, o que você preferiria sofrer? Eu preferiria, sem sombras de dúvidas, pagar o preço por causa do amor do Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sua alma, sua consciência, seu espírito estavam tão encharcados por esse amor, por esse sentimento de ebulição que o impelia a cada vez mais, não importasse o que ele passasse, o que ele vivesse, o que ele experimentasse, mas ele tinha apenas simplesmente uma consciência de que era necessário anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Pregue o Evangelho, ame a Cristo, viva a fé, deixa essa esperança do amor de Cristo inundar a sua alma. E se você sofrer por causa disso, alegre-se, regozije-se. Jesus disse que maior é o teu galardão. E aqui, quando eu digo galardão, eu não estou falando só de promessas vãs, igual, por exemplo, é feita no Islã, né? Quem morrer por causa do islamismo lá na eternidade vai ter direito a não sei lá quantas viúvas solteiras. Não estamos falando disso, irmãos. Estamos falando de uma esperança viva. Amém, amados irmãos? Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno de mim. Quando os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo por amor do Evangelho, o que nós vamos receber? Jesus foi claro em dizer para eles: olha, vocês receberão 100 vezes mais aqui nesta terra, e ainda no futuro a vida é a vida eterna. 100 vezes mais significa dizer o quê? Ter uma conta bancária com milhões de dólares? Não. Jesus está falando dessa esperança viva, dessa consciência, dessa alegria viva do Evangelho que habita e inunda a nossa alma, tal como nós vimos aqui na escola dominical. O Evangelho transcende a essas questões materiais a que nós estamos acostumados a ver e a experimentar. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que vós sois bem-aventurados. Eu gosto de Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o que nos separará do amor de Cristo Jesus? A luta, a perseguição, a pobreza, a miséria, anjos, potestades, o porvir? Não! Absolutamente nada nos separará do amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo. Portanto, irmãos, todos os sofrimentos que você sofrer, que você passar, por causa da justiça do Evangelho, fique tranquilo, irmãos, todos esses sofrimentos se reverterão em bênçãos para você, desde que você tome a atitude correta. E a atitude correta aqui, ela implica esperar em Deus, continuar firme em Deus, não desistir, jamais se revoltar
por causa de qualquer outra coisa. Amém, amados? O apóstolo Pedro, que é inteligente demais, no versículo 15, ele diz assim, olha, antes, ou seja, ao invés de você reclamar, ao invés de você parar no tempo e no espaço, ficar resmungando, remoendo, por causa das dificuldades que você encontrar por amor do Evangelho e da sua justiça, o apóstolo Pedro diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor, versículo 15, em vossos corações. Eu gosto muito dessa expressão. Santificar a Cristo em nosso coração, irmãos, significa dizer o seguinte, antes, ou seja, cada dia mais, cada vez mais, nos separemos para Deus, vivamos para Cristo, assumamos essa consciência, esse compromisso, de nós tomarmos uma decisão por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Em outras palavras, quanto mais sofrimento, quanto mais lutas, mais você fica firme. Você pode levantar as mãos e dizer assim, glória a Deus, irmãos? Olha para o teu irmão e diga assim, irmão, quanto mais luta, quanto mais sofrimento, quanto mais difícil for, mais você deve se santificar a Cristo. Mas você deve se separar em Cristo Jesus. Amém, amados? Isso é, abra mão de propósitos da sua vida que não te levam a lugar algum. Propósitos profanos. Antes, mais do que isso, irmãos, assuma uma responsabilidade. Tenha caráter, tenha fé. O pior Jesus Cristo já fez, que é morrer na cruz por você, irmãos. Você só tem que ficar firme, segui-lo, amá-lo, viver para Ele, estar com Ele todos os dias da sua vida. Porque o pior Ele já fez, verdade ou não, irmãos? É verdade. Nós só temos que ficar firme, assumir esse propósito. Portanto, irmãos, devemos dar lugar a Deus aquilo que é seu por direito. E o que é seu por direito, irmãos, é nós adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, venerá-lo, todos os dias das nossas vidas, bendizê-lo por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Isso, irmãos, a Bíblia chama de consciência. O que é consciência? É a capacidade que você tem, ou que nós devemos ter, de perceber a amplitude e a profundidade do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nos dias que nós estamos a viver isso, infelizmente, tem muito cristão que não tem consciência do Evangelho, do que significa o Evangelho. A palavra consciência, ela é suneidesis em grego, no original. Significa você ter essa percepção, conhecimento de Deus e conhecimento dos homens. Estado de caráter no que diz respeito a certo ou a errado. É a capacidade que você tem e deve ter de que o sofrimento que você vive por causa da justiça e por causa do amor do Evangelho, irmãos, não é algo estranho ao próprio Evangelho, à natureza do próprio Evangelho. Irmãos, o primeiro chamado de Jesus para as nossas vidas é chamado para a morte. Deus nos chama para sofrermos por amor ao Evangelho. Esse Evangelho que está aí no mundo, irmãos, de gente ficando bilionário, rico, às custas do Evangelho, tem alguma coisa errada, irmãos. Eu não acredito nesse Evangelho da prosperidade que está ali. Não acredito mesmo. Porque Evangelho, irmãos, é consciência, é morte, é justiça de Deus, é combater o pecado. Evangelho, meus amados irmãos, é nós levarmos a palavra do Senhor para os cantos, os valados e as cidades. Evangelho, meu amado irmão, é a gente padecer por causa da justiça, é assumir compromisso, é manter a consciência de que Deus nos chamou, meus amados irmãos, para fazermos parte
desse chamado que tem a ver com levarmos o Evangelho em todos os cantos, em todos os lugares. E só por causa disso, irmãos, nós já padecemos. Sabe, meus amados irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia nos chama a assumirmos um compromisso. Um grande compromisso. E esse compromisso do Evangelho, irmãos, ele se redunda em algumas coisas que eu quero tratar aqui para você. Deus nos chama para nós sermos exemplo na palavra, no trato, no espírito, na fé. Tudo isso, irmãos, faz parte dessa consciência que nós temos que ter no Evangelho. Agora, quando você lê a Bíblia, aqui mesmo no versículo 15, olha o que diz, a outra parte, diz assim: estáis sempre, o quê? Preparados para responder com o quê? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É isso que o apóstolo Paulo chama de consciência. Pedro chama de consciência. Nós estamos prontos. Eu estou pronto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando esteve pronto para ser crucificado, na véspera, ser decapitado, perdão, ele escreve a Timóteo. Ele pede para Timóteo mandar trazer as capas, os livros. Estava na comarca, na cadeia, sozinho. E ele diz assim: olha, eu estou pronto para ser oferecido por libação, por oferta. Ele sabia que iria ser decapitado. Mas em nenhum momento você vê Paulo esmorecendo na cadeia, na prisão. O Evangelho é fenomenal, irmãos. Transcende a existência humana. Transcende as questões corriqueiras da vida, irmãos. Eu quero deixar aqui algumas lições para você antes de encerrar. Algumas coisas que você tem que fazer em relação ao Evangelho. Mas se você olhar para Cristo, você observará que aquilo que muitos estão vivendo, que nós poderemos viver ou estamos vivendo, porque nós também sofremos por amor ao Evangelho aqui no Sumbe mesmo. Não é fácil ser cristão aqui no Sumbe, irmãos. Cidade difícil. Pessoas com coração duro. Gente com alma fechada. Mente escravocrata. Olha só para a mente do Camussumbe para você ver. Cegos. Têm olhos, mas não veem. Boca, mas não falam. Ouvidos, mas não ouvem. Então, quando você olha para Cristo, você observa que Cristo também seguiu o mesmo exemplo. Jesus sofreu. Jesus padeceu. Amém, amados? Então, Jesus também só sofreu. Então, para encerrar, eu quero deixar aqui algumas lições para você. Primeira coisa, irmão. Primeiro, seja feliz no sofrimento. Seja feliz se você for sofrer. Não viva amargurado. Tenha fé. Tenha esperança. Sabe, irmãos, a diferença que faz a diferença entre nós que somos cristãos e quem não é cristão é a esperança que habita em nós. Porque se você é cristão, vive desesperado, numa dimensão ainda maior em relação a quem não é cristão, alguma coisa está errada. Não é verdade, irmãos? Se nós somos cristãos, mas o nosso coração não é cheio de fé, de graça e esperança, alguma coisa está errada. Por isso, seja alegre. Segunda coisa, não tema os homens. Jesus disse assim: olha, não tenha medo dos homens que só podem matar o corpo e depois não fazer mais nada. Quando você vê esses cristãos sofrendo, morrendo, padecendo por causa da justiça do Evangelho, não tem problema não. Porque o máximo que os homens podem fazer é isso mesmo. É decapitar, é cortar a cabeça. E quem foi que disse que para nós a vida termina quando a gente morre, fisicamente falando? Quando nós os cristãos sofremos e morremos por amor do Evangelho, ou morremos mesmo de morte natural, não tem problema nenhum. A morte para nós é uma promoção para um outro estágio.
fecha-se a janela aqui, abre-se imediatamente a janela da eternidade. Por isso, meus amados irmãos, não temam os homens. Em terceiro lugar, não se turbe. Jesus já disse em João: não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos tinha dito. Então, irmãos, fechou os olhos aqui, abre-se imediatamente as portas do céu. Imagina você chegando no céu na eternidade, irmãos, e os anjos à sua espera, prontos para te receberem e dizerem: meu filho, seja bem-vindo. Demorou, hein? Demorou. Finalmente você chegou. Imagina Jesus chegando até você e dizendo assim: filho, poxa, eu estava louco para te dar um abraço, você não tem ideia. Eu estava esperando por você, eu não vi a hora de me encontrar com você. Lá embaixo você cumpriu o propósito, não tem problemas. Para os homens pode parecer que eles acabaram contigo, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo à tua casa, a casa que eu preparei para vocês. Quem crê nisso pode levantar as mãos e dizer: glória a Deus, eu creio na eternidade. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Nós cremos na eternidade, irmãos. Por isso é que o apóstolo Paulo nos recomenda, Pedro nos recomenda: enquanto nós esperamos, santificai a Cristo. Separem-se, vivam cada vez mais para Ele. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Santificai a Cristo. Mantenha boa consciência. Bom testemunho. Versículo 16, para a gente encerrar, diz assim: tendo uma boa consciência, para quê? Naquilo em que falam mal de vós, amaldiçoam, bruxam, negam, renegam, não aceitam, acham execrável, não entendem, não compreendem a beleza do Evangelho. As pessoas que estão lá fora são cegas, ainda olham para nós todos os dias buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, e muitos ainda debocham. Pedro está dizendo: para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos. Ou seja, nós sejamos tão firmes com Cristo Jesus, de tal sorte que elas possam olhar para nós e dizer assim: mas o que não desiste? O que ele vê lá na igreja o tempo todo? Entra domingo, sai domingo, está na igreja. Pastor João, lá na universidade, olham para o senhor: mas o que você faz lá na igreja com a família, rapaz? Tem tanto lugar bom para você, tanta coisa boa para você fazer. O senhor, um universitário, um professor, como pode? Não é assim que as pessoas falam? Não é assim? Ontem eu estava conversando com um deputado, andei o dia inteiro com uma equipe de 3 deputados aqui trabalhando. Sentamos para tomar um café. Eu não sei o que aconteceu, que tipo de conversa que teve. Ele disse assim: quem é cristão aqui? Infelizmente, vê tanta coisa acontecendo que as pessoas acabam desacreditando no Evangelho. Acabam desacreditando nos cristãos. Porque nós não estamos firmes. Porque nós não somos resilientes. Porque nós não paramos, não dizemos para eles assim: olha, pode vir o mundo inteiro, ainda que o mundo inteiro desabe em cima de mim, eu não desistirei, não pararei, não deixarei de adorar e glorificar o meu Deus. Haja o que houver. Como diz um amigo meu: haja o que hajar. Isso não existe em língua portuguesa, essa palavra, tá? Haja o que hajar, eu não vou desistir. Amém, maninho? Haja o que houver, não desista não, rapaz. Haja o que houver, Cláudio, haja o que houver, Luiz, haja o que houver, pastor, haja o que houver, missionário, haja o que houver, jovens, não vamos desistir.
desistir. Eles vão ficar confundidos, vão ficar perplexos, vão ficar atônitos, não vão entender nada. Amém, amados? Vão blasfemar o nosso Deus, como já têm feito, aliás. Vão espraguejar, vão esbravejar, mas vão entender uma coisa, irmãos, que nós somos dele até a eternidade, até Jesus voltar. Jesus nos chama para a gente sofrer pelos pecadores, sofrer pelos ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo. E ainda Jesus nos chama para a gente sofrer, para que o nosso sofrimento nos leve cada vez mais em direção a Deus. Nos faça compreender que nós não somos nada e que precisamos da graça, do amor e da presença dele todos os dias nas nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar com você e por você. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. Coloque a mão no coração, assim. A tua palavra é cura. Oh, meu Deus, eu me sinto curado nesta manhã aqui. Eu me sinto tocado pela maneira como o Senhor já tem falado conosco, desde a escola dominical até agora, neste momento. É tão bom ver que o Senhor nos cura, que o Senhor nos sara, nos liberta e nos transforma. E é tão bom também ver o que o sofrimento pela justiça do Senhor pode provocar nas nossas vidas. Nós não somos gente frustrada, abandonada à nossa sorte. Não somos pessoas relegadas para terceiro plano. Não somos pessoas que andamos, fazemos o que fazemos simplesmente por fazer, sem expectativa alguma. Não. Carregamos na nossa alma e no nosso espírito, ó Deus, um sentimento de gratidão, de alegria pela salvação, de esperança pela fé em Ti, em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, nós queremos Te dizer obrigado, Deus. Nós não mais desistiremos, jamais pararemos, jamais abriremos mão de Te servir, de Te adorar, de Te exaltar, de Te bendizer, de Te glorificar. Senhor, haja o que houver, ó Pai amado, nós continuaremos firmes em direção ao Senhor, a nossa esperança viva, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ouvimos a Tua palavra. O Senhor deseja que nós a cada dia não desistamos, ó Pai, mas que encaremos o sofrimento com consciência, com esperança, com vida, com regozijo, sabendo, Pai amado, que naquilo que falam mal de nós como de malfeitores, Senhor, eles sejam confundidos e a Tua palavra possa agir de tal maneira que eles possam aceitar ao Senhor Jesus Cristo, por compreender que nós estamos aqui apenas porque Te amamos, Te adoramos, Te glorificamos, Te bendicemos, Senhor. Pai, essa é a esperança viva que habita em nós, que está em nós. Nós jamais desistiremos, jamais pararemos, jamais olharemos para trás. A Tua palavra diz que ninguém coloca a mão no arado e olha para trás, é digno do Senhor. Nós queremos que o Senhor haja em nós, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Espírito Santo, nos consagramos e nos colocamos nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Diga amém. Aplauda mais forte a Ele. Glória a Deus.